Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria, tá? Então, quando eu envolvo as propriedades da matéria, eu vou classificar elas de duas formas, né? As propriedades que eu chamo de gerais e as propriedades que eu chamo de específicas. Nas propriedades gerais, são todas aquelas que se referem a toda ou qualquer espécie de matéria. Quando ela for específica, são aquelas que se caracterizam de acordo com qualquer tipo de substância, ou seja, ela é específica para aquela substância A, para aquela substância B e assim por diante. Dentre essas propriedades, nós vamos falar agora especificamente das que caracterizam as propriedades gerais. Dentro das propriedades gerais, nós temos algumas para poder fazer a abordagem. Dentro da característica de propriedades gerais, eu tenho a extensão, que é a matéria que ocupa um lugar, né, no espaço. A sua medida é sempre caracterizada pelo volume, tá? E as suas unidades de medida, ela é caracterizada em metro cúbico, ou seja, pode ser em metro cúbico, que é m elevado ao cubo, né? Pode ser o centímetro cúbico, tá? São dois exemplos que eu dei para vocês aí. Nós temos também como propriedade geral a massa. A massa é uma quantidade de matéria que está contida nos corpos. Ela pode ser medida em balanças, né? E as suas unidades de medidas elas podem ser o quilograma, simbolizado pelo símbolo kg, pela grama, tá? Simbolizado pelo símbolo G, tá bom? A inércia também é uma característica da propriedade geral, tá? É uma propriedade pela qual a matéria só se modifica, né? Ela só modifica o seu estado de repouso ou de movimento quando ela exerce, né, um movimento, uma ação ou uma força limitante naquele local, né? A sua medida é a massa, e quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia em questão. A impenetrabilidade também é uma propriedade geral. Na impenetrabilidade, nós temos duas porções de matéria que não podem ocupar o mesmo tempo, né? Não podem, né, ocupar ali ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, tá? Ou é uma ou é a outra. Por isso que se caracteriza por ser chamada de impenetrabilidade. Dentro ainda da característica de propriedade geral, nós vamos ter a divisibilidade. A matéria ela pode ser subdividida até um determinado certo limite, né? Conservando a partir daí as suas propriedades da substância em questão. A indestrutibilidade, a matéria ela não é criada e ela também não é destruída, mas ela pode de alguma forma ser transformada, tá bom? A comprexibilidade, a matéria também é uma propriedade geral, né? Mas a comprexibilidade, a matéria ela pode ser reduzida em seu volume determinante por uma ação de pressão. A elasticidade, a matéria comprimida, ela volta às condições primitivas quando ela cessa a sua pressão atuante sobre ela. Um elástico, né? Se a gente fazer um movimento de vai e vem, uma mola, mas de alguma forma acaba alterando, né, aquela capacidade do material em questão. Depende do tipo de ação que você condiciona sobre aquele tipo de material, né? E aí nós não poderíamos deixar de falar, agora nós vamos falar sobre as propriedades específicas. Nas propriedades específicas nós temos que objetivar o quê? Nós temos aí, dentro da característica específica, nós temos a primeira, que é a característica de ordem física. Na característica de ordem física, nós vamos ter o calor específico. Dentro do calor específico, nós sabemos que nós temos uma quantidade de calor que se torna necessária para poder elevar a 1 grau Celsius a temperatura, por exemplo, de 1 grama de uma substância. Então, eu pego 1 grama de uma substância e elevo essa 1 grama a uma temperatura de 1 grau Celsius, tá? Na densidade, ela também é uma característica física, tá? Na densidade é a relação que eu vou ter entre a massa e um determinado volume de uma substância. Então, toda massa, toda densidade, ela tem a fórmula de densidade é igual a massa dividida pelo meu volume. É só eu aplicar dentro da fórmula e eu vou achar
os determinados valores. Então nós vamos trabalhar muito com cálculo de densidade. Então nessa semana é só o vídeo explicativo e na próxima nós vamos ter exercícios aí, tá bom? Solubilidade. Na solubilidade é uma propriedade pela qual uma substância, no caso o soluto, né, ele vai se dissolver na massa de uma outra composição, que é o solvente. Então solvente sempre será a água. O pó do suco, o pó da gelatina, tudo é soluto, tá? E o solvente sempre será a água, tá? Então, solvente, ele é universal, é a água. Então, medicamento, vários medicamentos, grupos de medicamentos, precisam da composição da água destilada para poder que haja, né, a sua dissolução. A dureza é a resistência que uma substância oferece a um risco. Uma moeda, se você pegar uma moeda, uma rocha, e for tentar riscar ela, você vai avaliar o grau de dureza dela. Você pode ter um impacto sobre ela, como pode não ter um impacto. Ela pode exercer um risco sobre ela, como também pode não exercer. Isso varia muito a sua determinada característica, tá? As propriedades químicas, eu falei da física, agora a gente vai falar da química. As propriedades químicas são transformações que as substâncias podem sofrer na sua estrutura, seja ela durante a combustão, uma oxidação, isso varia muito. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma função chamada de organoléptica. Uma função organoléptica é do tipo de características da matéria que são percebidas pelos órgãos dos sentidos, como cor, o brilho, mas elas só podem ser percebidas com a presença de luz, tá? O odor, o sabor, a aspereza, né? Ou seja, a função organoléptica, vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando você passa em frente ao McDonald's, o que você observa? Você vê aquela cor vermelha e o amarelo. Então elas são cores que incentivam e te levam à percepção, a nível do sistema nervoso, a causar uma sensação de fome. Então você já atribui aquilo à fome, ao merchan do McDonald's. Então aquilo é uma percepção de cor e brilho que a nível do sistema nervoso ele te enfatiza e te leva à sensação de fome, tá? Agora, só para nós darmos continuidade, para finalizarmos, né? As propriedades organolépticas, elas podem facilitar, né, a identificação de uma substância. No entanto, lembre-se que não se deve cheirar ou provar substâncias desconhecidas ou conhecidas, né, que já se sabe, podem fazer mal à saúde. Então, muito cuidado, muita percepção, espero ter contribuído e agora é autodidata. Você tem que ler e acompanhar o que eu expliquei e a gente, na próxima semana, vamos fazer e desenvolver os exercícios propostos. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima.